Olá, pessoal. Aqui é a enfermeira Andressa Dias e no conteúdo de hoje aqui do nosso canal Enfermagem Estratégica, vou falar diretamente com alunos de enfermagem, acadêmicos de enfermagem e recém-formados que talvez já ingressaram, né, em algum trabalho, em algum empreendimento ou estão, né, nesse momento mesmo aguardando por uma oportunidade ou até mesmo, sei lá, revendo algumas questões antes de se lançarem no mercado, o que é também extremamente válido, porque fazer o curso de enfermagem é extremamente intenso e por diversos momentos nos faz pensar e repensar diversas questões que podem ser muito importantes mesmo a gente refletir sobre elas antes de iniciar uma carreira, uma pós-graduação, qualquer outro tipo de projeto. E acho importante ter esse momento de falar algo específico, né, aqueles que estão em andamento do curso, concluindo o curso ou já concluíram, porque eu acredito fielmente que tem muitos assuntos, muitas situações que, se forem pontuadas já agora, é um adianto na vida, tanto na vida de vocês, como também um adianto na vida dos outros profissionais, do serviço de saúde, o sistema de saúde como um todo. Não no sentido de que vocês estejam atrasados e precisam ser adiantados, né, em relação a esses temas, mas é porque a gente sabe que, mesmo com todo o empenho por parte das faculdades, por parte das instituições, em fazer processos que estejam ali muito bem alinhados, para que vocês não sintam tanta diferença entre o que acontece na faculdade e o que acontece, né, no ambiente assistencial, ainda assim existe uma certa distância daquilo que nós vemos lá no ambiente acadêmico, junto com os professores, e depois atuando como profissionais. E acredito também que isso não aconteça somente na enfermagem, na saúde, aconteça em tantas outras realidades. Primeiro porque, na vida real, digamos assim, as situações são mais complexas, são mais heterogêneas, né, são mais diversas, que nem sempre dentro da faculdade ou até mesmo nos momentos de estágio a gente vai conseguir acompanhar tudo de perto. E também porque nos serviços a mudança de práticas, de rotinas, de dinâmicas ocorre de forma mais rápida do que como nós vemos na graduação. Porque, por ser um ambiente acadêmico, científico, a gente precisa que realmente sejam práticas validadas, reconhecidas, para depois serem trazidas nesse momento, né, para os alunos como um conhecimento que realmente é reconhecido. Então, existe essa diferença, digamos assim, então por isso que sempre que tenha oportunidade, né, não somente eu, mas outros profissionais, de realmente trazer um pouco da experiência profissional, mesmo que seja algo um pouco mais particular, ou seja, não significa que o que eu vou pontuar aqui para vocês seja a mesma vivência que os professores de vocês, que outros enfermeiros que vocês conheçam tenham, né, vivenciado da mesma maneira, mas acredito que seja sempre válido, né, de tudo que a gente for ouvir, sempre tem algo que possa, então, ser pensado, né, como algo, uma lição nova ou um ponto de vista novo e também para repensar. Até porque, já falei em outros vídeos que é muito sábio a gente conseguir aprender a partir do erro do outro. Não que isso vai impedir com que nós tenhamos nossos próprios erros, mas porque quando isso acontecer, de uma certa forma, o nosso olhar já vai estar um pouco mais atento, já vai estar um pouco mais calibrado para que o que possa ocorrer. Então, falando um pouco sobre como foi o meu momento de transição, digamos assim, enquanto acadêmica de enfermagem para ser enfermeira. Eu não quero ressaltar tanto na questão do ser recém-formado, concluído o curso, depois que pegou o diploma, porque de verdade, aqui já está a primeira lição, esse momento de transição, ele já se inicia, ou pelo menos deveria se iniciar, ali no último semestre, no último ano, enfim, já quando você está percebendo que falta pouquíssimos passos para poder concluir o seu curso, já iniciar esse processo de transição. Primeiro,
porque ainda tem um espaço para tentativas sobre a supervisão de um professor e que vai estar ali para poder tirar suas dúvidas, te direcionar, te apoiar no que for necessário, como também ainda está mais fresco o conteúdo científico abordado durante a graduação. Então, você vai ter mais facilidade para conciliar aquilo que foi visto desde as disciplinas básicas até mesmo as disciplinas mais avançadas e aquilo que está acontecendo na prática, aquilo que está acontecendo na sua frente. Além disso, não podemos esquecer que, embora os ambientes de estágio a gente veja somente como um campo onde vamos aprender técnicas, vamos, de alguma forma, atender algumas, contribuir ali, no caso, com o serviço e atender pacientes, não esqueçam, vocês estão também numa vitrine. Querendo ou não, acaba sendo uma vitrine. Vários campos de estágio por onde eu passei enquanto acadêmica, em outros momentos eu voltei lá como professora, acompanhando os meus alunos em estágio. Então, o mundo dá voltas, gente. Vejam como uma vitrine, um espaço aonde vocês já podem ali apresentar para as chefias, para os líderes, para os enfermeiros, as competências, o empenho, o interesse que cada um vem desenvolvendo no decorrer, então, da sua graduação, e também é uma forma de vocês conhecerem os campos de atuação que estão ali próximo da onde vocês moram, ou próximo da cidade aonde vocês, dentro da cidade aonde vocês foram realizar a graduação. Não esqueça que é uma vitrine. A equipe com que você está atuando hoje, aprendendo em estágio, pode sim se tornar a equipe que você venha trabalhar futuramente. Então, primeiro, esse processo de transição, ele precisa iniciar durante a graduação, em especial ali com o estágio, com o último ano, coleta de dados de TCC, já existe uma certa vitrine sendo estruturada ali para que os serviços conheçam vocês e vocês conheçam o serviço. Segundo ponto, que aí sim vem já um pouquinho mais ali em seguida, quando tem a colação de grau, quando tem então a questão do diploma. Beleza. Agora eu estou licenciado a exercer a enfermagem. Significa já que eu sou enfermeiro? Depende. Do ponto de vista enquanto conselho, sim, né? Se você está apto a nível de conhecimento metodológico, científico, sim. Agora, a questão de você ser visto como enfermeiro precisa dar um pouquinho mais de passos, né? Caminhar um pouquinho, porque realmente, quando a gente sai da faculdade, a gente está licenciado a exercer a profissão, mas não necessariamente, automaticamente, né? Já está ali. Sou enfermeiro, vou ser visto como enfermeiro pela equipe, pelo serviço e pela sociedade. A gente precisa avançar um pouquinho nesse sentido. Mas isso não significa que também você seja a gata borralheira de dentro da enfermagem. Seja o pior dos seres vivos dentro da enfermagem. Por que eu falo isso? Porque tem pessoas que sentem essa questão de ser recém-formado como se fosse um título de inferioridade. Né? Então, assim, o mais baixo nível dentro da enfermagem. E por muitas vezes acaba se escondendo porque, meu Deus, vão notar que eu sou recém-formado. Vai ficar muito evidente que eu sou recém-formado e vão me achar realmente o pior dos piores. Então, como a gente fica nesse medo, nesse temor tão grande, né, de transparecer que estamos em início de carreira, do paciente contestar que ele não quer ser atendido por um recém-formado, pela equipe, né, de alguma forma não respeitar, e isso pode acontecer, pode. Vou dizer que é em 100% dos casos? Não, não é em 100% de casos, gente. Inclusive, depois até vou trazer outros conteúdos em relação a isso. Faz com que, então, fica ali tão na retaguarda que você se esconde. Observa, foca tanto naquilo que te falta,
a caminhar, a melhorar dentro da enfermagem, que você desconsidera suas potencialidades, não demonstra elas e por muitas vezes nem se dá a liberdade de fazer aquilo que é seu, né, que é exercer a sua profissão e aprender, mesmo que seja, né, numa situação já dentro do mercado de trabalho, mas assim, buscar de fato uma oportunidade, assumir esse papel, se dispor a aprender, mesmo que algumas situações possam ocorrer, né, falhas que precisam ser melhoradas, mas pelo menos você se dispõe para isso. Eu vejo muitos, eu falo recém-formados próximos a mim, né, que eram meus alunos, que depois que eles ingressam no mercado, primeiro tem toda aquela questão que muitas instituições não dão espaço, não querem contratar. Isso também existe. Mas acredito que em breve isso logo vai ter que mudar, até porque também, gente, enfermeiro não é ad eterna, a gente precisa ter novos profissionais atuando, os serviços estão se expandindo, as necessidades de saúde estão se expandindo, então vai ter que contratar. Mas eu percebo que tem aqueles que são contratados para atuar e depois ficam assim num temor tão grande que deixam de trazer todas as suas contribuições, as suas potencialidades, se abrir para outras oportunidades de aprendizado, fica sempre na retaguarda. Não vou fazer porque vão me avaliar, não vou fazer porque vão me julgar, não vou fazer porque, né, enfim, acaba realmente ficando muito na retaguarda. E querendo ou não, para uma primeira aproximação com o serviço, mesmo que possa ser sinal de medo, pode soar como desinteresse. Pode soar como desinteresse. Eu já trouxe, eu acredito que foi no vídeo sobre críticas, né, da minha experiência particular, que eu realmente, quando comecei a atuar na parte assistencial enquanto residente de enfermagem, eu travei assim, no sentido de realmente me fechar para várias coisas, de não fazer para não me expor e não ser vista como ainda com pouca experiência, embora essa fosse a verdade, eu realmente não tinha experiência. E isso atrasou e muito de eu realmente aprender novas competências e atrasou também outras oportunidades que depois foi assim muito mais trabalhoso mesmo conseguir alcançar outras portas, outras melhorias, digamos assim, porque eu fiquei tão bloqueada que realmente eu acabei sendo uma pedra no meio do meu caminho. Então, é algo também que eu não recomendo, né? Que se faça. Então, não tenha isso como um fardo de ser um recém-formado. Entenda que este é o seu momento de realmente estar num degrau enquanto iniciante, mas quanto mais você se dispor a fazer bom uso desse papel, de realmente aprender, fazer acontecer, demonstrar seu potencial, se aproximar da sua equipe, se aproximar do seu paciente, logo você sai desse degrau de iniciante e já vai para um outro momento da sua vida profissional. E como eu mencionei, né, em relação à equipe, uma das situações também que mais ficaram evidentes quando eu ingressei enquanto enfermeira era a minha dificuldade em lidar com a equipe. Então, a gente muitas vezes entra sem saber se estamos lá para comandar, se estamos lá para formar vínculo, se estamos lá para só direcionar, o que faz exatamente com aquelas pessoas, né? Com aquela equipe. Então, eu fui muito bem acolhida por algumas pessoas e não tão acolhida por outras, mas eu reconheço que também eu acabei levantando um muro entre eu e essa pessoa. Então, tinha situações em que, como eu não sabia exatamente o que fazer e achava que só tinha duas alternativas, ou fazia de tudo para agradar, ou deixasse bem claro que quem estava ali mandando era eu, como eu não, né, só ficava ali entre aquelas duas alternativas, eu sempre acabava sendo muito 8 e 80.
E eu acredito que isso deixava as pessoas também um pouco confusas em relação a qual eram as minhas intenções. Na verdade, acho que até eu também ficava um pouco confusa em relação a isso. Então, eu tinha medo de não ser validada por aquelas pessoas, não sabia exatamente como me comportar diante a elas, e ainda por cima ficava fechada, não dando muita oportunidade para poder aprender, para poder realmente sair daquele patamar do não faço porque não sei e ir para um outro nível mesmo. Então, assim, realmente não, ia ficar bem complicada essa questão de vínculos com a equipe, nesse sentido. Eles sabem que você está chegando lá sem experiência. Eles sabem que em muitos momentos você vai precisar recorrer a eles para poder ter ajuda. Não é a primeira vez que tem um membro novo na equipe e que também seja um enfermeiro que está iniciando. Então, eles sabem em relação a isso. Então, muitas vezes a gente fica na retaguarda de como que vai, né, se posicionar, pedir ajuda, conviver com eles e tudo mais, mas isso vai depender muito mais na nossa disposição a realmente conhecê-los, reconhecê-los, né? Porque assim, não basta você ter uma equipe, você precisa saber quem é a sua equipe. Nome, qual cargo atua, né? Conhecer como, há quanto tempo que está na instituição, quais são as suas potencialidades, o que talvez seja um pouco desafiador, que você, inclusive, também pode auxiliá-la dentro dessas fragilidades. Se porventura em outros momentos já teve algumas situações em que outros líderes precisou conduzir junto com aquela pessoa. Quando for momentos específicos, também saber ter interação social aleatória com essa pessoa. Então, vai ter um momento que você vai dar parabéns, feliz aniversário, bom dia, boa tarde, boa noite, fazer gentilezas, levar um mimo. Isso também diz respeito a você ver as pessoas e não considerá-las somente como recursos humanos que atuam comigo dentro da instituição. Se porventura ocorrer conflitos entre você e essas pessoas, ter a disposição de ouvi-la e de querer alinhar junto com ela o que pode ser feito para que vocês resolvam essa situação. Se é um conflito que diz respeito a terceiros, né? Ou seja, são membros da sua equipe, não é conflitos que você está atuando diretamente, seja também o mediador. Saiba ser justo. A gente acha que precisa agradar, a gente acha que precisa comandar. E muitas vezes o que se espera é ser justo. Agir por aquilo que está correto, sem ter parcialidade de possível, né, preferência por um profissional ou outro, um comportamento que dá a entender que tem uma tendência a valorizar mais um do que valorizar o outro, é um papel de realmente ser mediador, para que juntos possam, então, pensar na melhor medida a ser feita isso. Eu tenho o vídeo aqui que fala sobre gestão de conflitos, acredito que seja bem válido, porque realmente conflito é algo que se faz muito presente dentro do nosso cotidiano mesmo. Outra situação também que eu sinto falta dentro assim desse momento de inserção, é algo que eu senti falta e que também não poderia ser suprido naquela época, porque a instituição naquele momento não adotava esse tipo de prática. Mas hoje nós sabemos que tem várias equipes que atuam de forma multidisciplinar. Então, as visitas, né, junto aos pacientes, as discussões, as tomadas de decisão ocorrem muito de forma multidisciplinar. Então, é você com o médico, fisioterapeuta, nutricionista, fono e tudo mais. Na minha época, isso não existia ainda. Então, para mim também foi muito difícil no decorrer desse início e um pouco depois ainda, em como manter essas relações junto a outros profissionais. Nem a mesma coisa, nem então querer ser acima deles, mas também não me achar a pior de todas, junto a esses demais colegas.
E eu percebia que da parte deles também acabava sendo algo um pouco. Parecia que estava todo mundo pisando em ovos na hora de conversar. Entre nós residentes, a coisa fluía super bem, mas, por exemplo, se eu tivesse que falar com um médico mesmo do setor, já era um pouco mais delicado. Se fosse para o residente da fisioterapia falar com a coordenação de enfermagem, também parecia que era um pouco mais complicado. E no final das contas, né, depois de um tempo, a gente percebe que, na verdade, é somando forças que o que precisa ser feito, a assistência flui de uma forma melhor. Mas não ter tido essa experiência de proximidade que talvez muitos de vocês vejam no dia a dia, nos estágios onde vocês estão, não só repercutiu nesse início, mas também depois, durante um tempo, eu ainda tive dificuldade em me aproximar de profissionais das outras áreas, porque realmente parecia que cada um tinha um muro erguido ali entre as diferentes áreas, e no final das contas era mesmo uma questão de entendimento, de alinhamento. Voltando um pouquinho na questão de saber técnicas, de desenvolver boas técnicas, nesse início, realmente ainda tem a questão de se aprimorar um pouco mais, de ter mais destreza para realizar alguns cuidados. E, de verdade, embora tenha todo esse receio de não saber fazer, e eu já reforcei sobre estar à disposição para isso, quando eu falo de estar à disposição para aprender, não é ficar naquela disposição, ah, no dia que o paciente do meu turno precisar fazer isso, eu vou e aprendo. Não, é disposição real mesmo. Então, se eu sei que tem um paciente com curativo diferente, mas aquele curativo é realizado no período noturno, converse então com outros enfermeiros, com as suas chefias. Olha, eu gostaria muito de ver como que esse curativo é realizado. Poderia ser feito no meu turno, poderia ficar um pouco além da passagem de plantão para poder observar esse curativo sendo realizado. É ir atrás, naquele momento mesmo. Então, voltar a ver os livros, literaturas indicadas, buscar saber técnicas. Grande parte das instituições tem serviço de educação continuada, educação permanente, com um enfermeiro que também possa te auxiliar a aprender a ter a essas práticas. E aqui eu quero enfatizar que técnica não é somente de prática assistencial. Existe também algumas atribuições que você precisará exercer, que também são métodos, são técnicas que o quanto antes você aprender melhor, que é a parte de gestão. Então, mesmo que você tenha uma chefia acima de você que está ali vendo toda a parte de planejamento, parte de contratação, de compra de equipamento, existe ali uma gestão que pertence a você, que é você que precisa saber dar conta. O dimensionamento, a escala de profissionais, ela pode vir pronta da sua chefia, mas a escala de atividade diárias, quem vai desenvolver é você. É você, vendo a sua equipe, que vai dizer quem que vai acompanhar os cuidados do paciente do leito 1, do leito 1, 2, do leito 1, 3, quem vai ficar responsável pelos transportes, quem que vai ficar responsável por a parte de medicação, quando são setores, né, em que a medicação precisa, por uma forma estratégica, ser feita por uma pessoa em específico, quem que vai ficar responsável por fazer as admissões. Essa gestão, ela é sua. E o quanto antes você aprender, melhor. Conhecer quais são, né, as outras atribuições de organização do setor, também é você que tem que saber. Então, eu sei que no horário da manhã é previsto que minimamente seja feito conferência do carrinho de emergência, conferência da caixa de psicotrópicos, se é um psicotrópico que fica no setor, né? Conferência se por acaso tem camisola disponível no setor para os pacientes serem encaminhados para o centro cirúrgico. São atribuições de gestão e organização que cabe a você.
Quanto antes você descobrir quais são essas atividades, essas atribuições e os melhores métodos para poder averiguar tudo isso, porque grande parte das instituições elas já vão ter métodos definidos, né, para isso. E se não tiver, nada impede de você aprender e até mesmo trazer isso como rotina na instituição. Isso vai fazer com que você ganhe em gestão de tempo, ganhe em ser estratégico anos-luz, porque fazer os cuidados, salvar vidas, realmente é muito importante. É necessário, é o essencial, mas a gente não pode esquecer que para que esses dois ocorram, tem todo um bastidor que precisa ser muito bem preparado e estruturado, que demanda do seu empenho, do seu conhecimento, dos seus métodos, de você ser organizado e também ter muito bem alinhado com a sua equipe, que dentro, né, de todos os cuidados que eles forem realizar, também existe ali algumas responsabilidades que cabem a eles, que aquelas responsabilidades são importantes para o bom andamento do plantão e o principal, para que depois se tenha continuidade no próximo turno, com a outra equipe, com os outros profissionais, no outro setor para onde esse paciente vai. Então, quais são os checklists que são aplicados nesse setor? Em que momentos que esses checklists são aplicados? É somente eu que faço? São atribuições que eu posso delegar? É fazer o trabalho render. Eu percebo que nessa intenção de fazer tudo pelo paciente, de agradar ao máximo a equipe, de, enfim, se mostrar tão disponível, a gente acaba pegando muita coisa que não cabe no momento ou que não é nem nosso. E o primordial, que é esse papel de gestão, do cuidado, de organização, de estabelecer prioridades, implementar processos, vai ficando em segundo plano. No primeiro momento, gente, realmente é muita coisa para poder absorver de um setor ao mesmo tempo, mas é importante entender que nós estamos sim para atender o paciente, mas também existe toda uma organização da unidade, do processo de trabalho, da equipe, que nós somos os primeiros responsáveis e durante aquele turno, aquele plantão, está sobre os nossos cuidados. Né? Até mesmo quando eu pontuei um pouquinho em relação das equipes, né? Da mesma forma que vocês precisam ser empenhados para ter esse conhecimento, saibam que um dado momento vocês também vão engajar as equipes para estar realizando tudo isso. O papel do líder é desenvolver equipes para poder fazer um bom trabalho, atender o paciente da melhor maneira, realizar o seu trabalho também de forma adequada e sempre incentivando eles também a buscar por mais, fazer melhorias mesmo de fato acontecer. Então, se a gente for pensar, não são ações que a gente pode colocar em gavetinhas, né? Então, nesse horário do dia eu faço gestão de pessoas, nesse horário do dia eu faço gestão de recursos, nesse horário do dia eu faço assistência. Às vezes, é possível deixar isso, não vou dizer separado, né? Mas pelo menos ter uma organização do plantão. Eu recomendo, inclusive, que tenha essa organização do plantão por uma questão de gestão de tempo. Mas vai ter situações que, conforme elas forem surgindo, a gente tem que ir resolvendo. E quanto mais realmente a gente tiver conhecimento, tiver expertise para resolver esses problemas, de forma mais fluida, isso vai acontecer. E daí chega um certo momento que a gente não fica tanto naquele estágio de só apagar incêndio e realmente faz com que seja um plantão efetivo, que rende, que as pessoas, né, estão satisfeitas, os colaboradores, mesmo que tenha sido um trabalho intenso, percebe o resultado do seu trabalho durante aquele horário. E tem um detalhe: a partir do momento que é visível resultados quanto a esses, pouco a pouco também vão surgindo outras oportunidades para a sua carreira. Aqueles profissionais que sabem, né, da melhor maneira fazer a sua gestão do cuidado, em um dado momento vai surgir os convites, né,
para participar de comissões, de times estratégicos e, por que não, de cargos de coordenação e supervisão, que daí já é o momento do segundo vídeo. Mas aqui o que eu quero deixar claro? Que esse momento de realmente ingressar no mercado de trabalho vem carregado de muitas coisas. E também, em alguns momentos, pode parecer um pouco pesado demais, né? Porque são muitas responsabilidades, a instituição tem a sua própria cultura, nós também temos os nossos próprios valores, a nossa própria dinâmica de trabalhar, mas aí a gente vai sempre ir um dia após o outro, gerando essas proximidades entre as diferentes pessoas, né? Conhecendo um pouco mais da dinâmica, como que a gente, de alguma forma, se encaixa nessa dinâmica, mas também como que essa dinâmica pode ser trabalhada por nós para ser mais fluida dentro dos métodos, da forma como nós desejamos realizar a enfermagem ao nosso paciente. Então, dia após dia, nós vamos crescendo, né? Nesse sentido. Mas o mais importante é ter a disposição, ter uma posição proativa de aprender, de se aproximar, de fazer a diferença, de conhecer, e é uma questão de tempo. Depois, outros convites, outros degraus na carreira, logo, logo vão chegando também. É isso, pessoal. Um abraço.